Olá, irmãos. Boa noite já. Que a graça, a misericórdia e a paz de Cristo, nosso Senhor, vos sejam ricamente multiplicadas. Falar também do meu prazer, da minha alegria estar com vocês, da minha sincera alegria de ver uma moçada, jovens, adolescentes, unidos, juntos, vendo um momento como esse, um encontro como esse, uma atividade como essa, como algo importante, necessário para a vida, necessário para abençoar a sua vida, necessário para abençoar a vida de outras pessoas, vendo não só os adolescentes e os jovens, mas os adultos aí das igrejas também que compõem esse sínodo, como também o reverendo Antônio Carlos, motivado e ativo também nesse trabalho aí, né? Então, assim, meu prazer de participar também de alguma forma com vocês. A gente sabe que homens santos escreveram a palavra de Deus, homens santos anunciam a palavra de Deus. A gente sabe que o Espírito de Deus que fala ao coração do pregador é o Espírito de Deus que fala ao seu coração também, né? E a palavra de Deus ela é palavra de Deus nessa dinâmica, à medida que não apenas falou ao meu coração, mas à medida que nós refletimos juntos sobre ela. O Espírito Santo, portanto, que falou e fala ao meu coração sobre a sua palavra, não trazendo revelação nova, mas trazendo a revelação já apresentada, é o Espírito Santo que fala ao seu coração. Creia nisso, nós estamos na presença de Deus, nós estamos na presença do Senhor, nós estamos na casa do Pai, nisso que nós chamamos de casa do Pai. Lembrando que Deus chama para além desse templo, também de sua casa. Ele chama de sua casa o quê? O nosso coração, né? Lembra, nós somos casa de Deus, morada de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. Essa é uma passagem que a gente conhece lá da Epístola aos Coríntios, né? Mas tem uma outra também tão rica quanto essa, que está em Isaías, no capítulo 57, no verso 15, que eu trago sempre comigo, né? O Senhor, assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade. Habito os altos e sublimes céus, mas também habito com o abatido, com o contrito, com aquele que me reconhece dentro do seu coração, para reerguer o abatido, para alegrar o coração do contrito. Em outras palavras, o Deus Criador nosso, Salvador nosso, por meio de Jesus Cristo, que não cabe no cosmos, porque a despeito do cosmos ser gigante, ele é muito maior do que isso. O Deus que não cabe no universo e que habita os céus, habita também um lugarzinho dentro de nós, habita também o nosso coração. É no nosso coração que a gente encontra o nosso Deus. Lembram-se das palavras de Jesus? O reino de Deus está dentro de vós. Desfruta disso, isso é beleza para nós. A gente vai abrir a palavra de Deus e vai meditar num versículo. É o versículo que está na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 9. Uma passagem também, um versinho já conhecido nosso. Aí. Eu falei primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, verso 9. Tá bom? Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, verso 9. Diz assim a palavra de Deus: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos repetir juntos? Mas como está escrito, nem olhos viram. Vamos recomeçar? Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós louvamos o Teu nome por esse momento bendito em que podemos cantar os Teus louvores, abrir os nossos corações diante de Ti, colocar diante de Ti a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração.
ao Senhor, que é o único digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Criador nosso, Salvador nosso, Deus Consolador, presente pelo Teu Espírito Santo em nossos corações. Te pedimos, ó Deus, que presente em nós, o Senhor fale aos corações de cada um de nós aqui presente. Modele nossa vida, conduza os nossos passos, fortaleça a nossa fé, alimente a nossa alma, conduza os nossos pensamentos, as nossas palavras, nossas ações, hoje e todos os dias das nossas vidas. Para a glória do Teu nome, para o bem do nosso próximo, para a alegria de todos nós, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer perguntas aqui, mas você não precisa levantar a mão ou responder. São só perguntas em tom de retórica. São só perguntas para a gente provocar. Mas a provocação, então, inicial é a seguinte. Não precisa responder, mas pensa para você mesmo. Quem se sente atraído pelo belo? Quem se sente atraído pela beleza? Por aquilo que é belo? Quem conhece ou quem considera que a beleza no mundo, na vida, em torno de nós, é algo que deixa o entorno de nós mais alegre, mais pulsante, parece que mais dando significado para a nossa existência. E quando eu falo de belo, eu não estou falando só do belo que se contempla com a vista, com os olhos. Eu estou falando do belo que se contempla com o toque da pele, como uma brisa prazerosa no meio de um calor quente. Eu estou falando do belo que chega dentro do coração da gente por meio dos nossos ouvidos, por meio de palavras agradáveis, consoladoras, animadoras, apacentadoras, educadas. A beleza da educação, daquela velha educação básica que a gente aprende com o papai, com a mamãe, com a vovó, com o tutor, com o tio que nos educa de alguma maneira. Básico. Por favor, com licença, pois não, em que posso ajudar? Essas coisas básicas. É a isso que chamo de beleza. E, portanto, estou falando mais do que a beleza estética. Se sou mais alto, se sou mais baixo, se sou mais magro, se sou mais gordinho, se sou mais forte. Estou falando para uma beleza que vai para além disso. Eu estou falando para a beleza do todo. Imagino, que todos nós somos atraídos pela beleza. Há um autor russo chamado Dostoiévski, que num dos seus livros ele diz: a beleza salvará o mundo. A beleza salvará o mundo. Adélia Prado, uma poetisa mineira, viva ainda, 83 anos, ela diz isso muitas vezes nos seus discursos, nas suas entrevistas. O mundo precisa de beleza. O mundo está carente de beleza. Está carente de beleza nas artes, está carente de beleza no trato entre as pessoas, está carente de beleza. Palavra dela. A gente viu, uma passagem que a gente viu agora diz isso, né? O que tem a ver a passagem que a gente leu com tudo que a gente está dizendo, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando ouvimos isso, muitas vezes remetemos uma expressão como essa ao céu, né? E embora o céu seja de fato algo que nos aguarda, e que de fato seja o céu algo que, embora com algumas descrições, com algumas pistas nas próprias Sagradas Escrituras, embora o céu seja alguma coisa que nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram e jamais penetrou no nosso coração, embora seja verdade, eu queria falar dessa passagem numa outra perspectiva, até porque entendo que dentro do contexto em que ela está, ali, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 2, ela não está fazendo uma descrição do céu. Então, embora eu reconheça a pertinência de tratar o céu como algo que nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram e jamais penetrou no nosso coração, eu entendo que uma colocação, uma proposta imediata daquilo que essa passagem está dizendo, não é uma narrativa do céu, mas é da terra. De uma terra diferente, de uma terra vivida com Deus, de uma terra vivida com Cristo. A primeira epístola aos Coríntios começa lá com aqueles elogios naturais que Paulo faz, né, quando abre suas epístolas, né? Me dirijo aos irmãos que estão em Corinto, quero agradecer a Deus porque vocês estão prosperando em tudo na fé. Aquelas primeiras palavras de Paulo ali, amigáveis, para logo depois ele já começar a dizer, entretanto, já ainda no capítulo 1,
sei que tem divisões entre vós, e começa a falar dessas coisas. No capítulo 2 da primeira epístola aos Coríntios, ele vai falar dessa salvação que Deus nos deu. Ele vai dizer, nós pregamos a Cristo e Ele crucificado, o que é para os judeus um escândalo e para os gentios uma loucura. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas nós pregamos a Cristo, salvação para todo aquele que nele crê. E aí ele continua dizendo, né? Aí entra no capítulo 2, então, falando assim, olha, quando fomos ter com vocês, não fomos usando palavras persuasivas humanas, nos esvaziamos de toda a cultura e ciência que tínhamos, porque o que queríamos era mostrar a grandeza de Deus, o poder de Deus, a sabedoria de Deus. E aí ele vem dizendo isso, né? Ele entra nessa expressão aí do verso 9. A grandeza de Deus, a bondade de Deus, aquilo que para o mundo é loucura, aquilo que é loucura para os judeus, e aquilo que é escândalo para os gentios, aliás, o contrário, escândalo para os judeus, o Deus Todo-Poderoso morto numa cruz do Calvário, Jeová, o Senhor dos Exércitos morto na cruz do Calvário, isso é um escândalo, e loucura para os gentios, a quem ele se refere mais especificamente ali aos gregos, que tinham a ideia da cultura, não, isso para eles isso é uma loucura, né? E para os judeus aquilo é um escândalo. Ele vai dizer, para nós que somos salvos é o poder de Deus. É por isso que nem judeus e nem gregos, é por isso que o mundo, e por isso que todo aquele que é criado, que é nascido, ignora isso como beleza de Deus. Mas nós queremos então falar dessa passagem, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do humano, como essa beleza de Deus, desejada pelo tal Dostoiévski, que dizia a beleza que salvará o mundo, desejada pela poetisa Adélia Prado, que diz o mundo precisa de beleza. É a beleza de Deus que nos atrai, é a beleza de Deus, a gentileza de Deus, a grandeza de Deus, o amor de Deus que nos atrai. Me lembro, e vocês devem se lembrar, do Salmo 96, cantai ao Senhor um cântico novo, lembram-se? Cantai ao Senhor todas as terras. Lá no verso 9, qual é a expressão que a gente encontra? Quem tem Bíblia pode abrir aí. No Salmo 96, lá no verso 9, qual é a expressão que a gente encontra? Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. O Evangelho é belo. O Cristo que amamos e que nos salvou é o belo. Aquele que enfrentou a feiura do mundo, a feiura dos homens, a feiura da morte, a feiura do pecado. A beleza de Deus é o que carregamos em nós. A beleza de Deus é o que nos atrai. É o Cristo que de braços abertos diz, vinde a mim, todos vós os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Não é assim em Mateus 11, 28? É o Cristo que diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Famosa passagem de João 3,16, que todos nós temos na nossa memória, todos nós carregamos conosco, todos nós temos conosco. Essa expressão, a beleza da santidade, não está só no Salmo 96, ela está também no Salmo 29, no verso 2. Ela está também no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 16, quando ali Davi dá, diz a passagem lá, a Asaf, quando a arca entra na tenda, não era templo ainda, lá em Crônicas 16, não era o templo ainda. O templo só vem com Salomão, né? Era a tenda da congregação, e ali Asaf entoa exatamente o Salmo 29, exatamente o Salmo 96, e por isso essa passagem aparece lá também, fazendo uma exaltação, irmãos, jovens, adolescentes, descobridores da vida, comparadores das coisas com as quais interagem, descobridores das ciências, da matemática, do português, descobridores do belo, descobridores dos relacionamentos, talvez até de namoro, também com os pais, também com os professores, descobridores da vida. A beleza a beleza de Deus, muito obrigado, essa grandeza também maravilhosa para nós descobrirmos cada dia mais.
A beleza de Deus é essa grandeza para a gente desejar conhecer cada vez mais e ter certeza de quem se é, e ter certeza do que você carrega dentro de você. A nossa vida é uma resposta a Deus. Não é assim que João nos ensina? Não que, na sua epístola, não que nós tenhamos amado a Deus, mas pelo contrário, Ele nos amou primeiro. A nossa vida é uma resposta de amor. A gratidão é uma resposta por aquilo que fizeram por mim. Não é isso? Deus se apresenta como essa beleza que salvará o mundo. Eu não sei se o Dostoiévski estava pensando nisso. Não é esse o tema, não importa. O que a gente vê ali é uma aspiração, um desejo de alguma coisa. E Deus se apresenta como essa beleza. A beleza da sua santidade. A santidade do Senhor é bela. A santidade do Senhor, a beleza da santidade do Senhor foi a que trouxe a nossa salvação por meio de Jesus Cristo. Todo aquele que confessa com os lábios, que crê com o coração, será salvo. A beleza da santidade do Senhor colocou em nosso coração novas inclinações, novas tendências, nova sabedoria, nova maturidade para lidar com a vida. A vida para o adolescente, não é só para o adolescente não, eu acho que é para todo mundo que tem uma alma um pouco mais jovem. A vida é cheia de perplexidades. Eu também estou sempre, cada dia, encantado com as coisas que vejo diante de mim. Às vezes ruim, às vezes a perplexidade é negativa. Meu Deus, eu não sabia que isso ainda podia acontecer. Como muitas vezes a perplexidade é bela, que dá vontade de chorar. Né? Quando você vê um gesto de beleza, quando você vê uma superação de alguém, quando você vê alguém com um coração grato, acontecendo alguma coisa e a pessoa conseguindo dar a volta por cima de uma maneira digna, a dignidade, a vida vai se trazendo para nós experiências, a descoberta do corpo, a descoberta da sexualidade, a lida com a questão do sexo. Você lida de maneira digna com isso? Lembra que Deus te chamou para a dignidade, e Ele chama isso de beleza também. A maneira como você se apresenta para o mundo, para a vida, para a sociedade. Portanto, a tua gratidão a Deus por essa descoberta da beleza, uma descoberta que vai sendo feita até o fim da vida da gente. Não é um pacote acabado, a beleza de Deus. Não é um pacote acabado, que eu descobri e está pronto. Quem tem alma jovem, e lembrem-se, que a proposta daquele que busca a Deus é ter alma jovem, não é isso? É que a gente encontra lá no Salmo 103, por exemplo. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, né? Tudo que é em mim, bendiga ao seu santo nome. Aí ele vem dizendo, é Ele quem perdoa as tuas iniquidades, quem farta de bem, quem sara as tuas feridas, quem farta de bem as tuas velhices, os teus dias, de modo que a tua mocidade se renova como a da águia. Até os mais velhos são jovens na descoberta diária dessa beleza da grandeza de Deus, porque descobrir a beleza de Deus tem a ver com descobrir quem eu sou, meus temperamentos, minhas reações, meus complexos, meus traumas, minha timidez. E aí você vai percebendo que você é precioso aos olhos de Deus, e aí você vai percebendo que essa beleza não é algo abstrato, como se a frase fosse bela em si e encerrada nessa beleza. Sim, porque a frase é bonita, né? Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. A frase em si já é bonita, mas a beleza que Deus quer revelar e revela a cada dia é muito maior do que a própria frase. É a beleza da sua própria pessoa, da própria pessoa de Deus, e da própria pessoa de Deus em você, em mim. A beleza de Deus que habita em mim. A beleza de Cristo que habita em você, logo em nós, gente frágil. Por isso é que a gente vai encontrar lá na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 7, essa expressão: temos, portanto, essa grandeza, ou esse poder, como que guardados em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja nossa, mas seja de Deus. Ou seja, essa grandeza de Deus, gente, é guardada em você mesmo. Adolescente, que vai ganhar pilha do colega amanhã, que vai ser desafiado a fazer coisas que você não quer fazer, mas que provocado, duvido, se é homem faz, se é mulher faz, se tem coragem faz, se não é frouxo faz, se não é cafona faz, se não é prego faz.
E você poder olhar para dentro de você e poder dizer, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu carrego dentro de mim, e eu sei que eu não preciso ceder para provar alguma coisa a alguém. Eu sei bem quem eu sou, eu sei bem o valor que tenho para Deus, e eu sei bem a beleza de Deus que carrego dentro de mim. É por isso, irmãos, essa beleza é colocada em nós como se fôssemos nós, como se a beleza sendo o tesouro, de fato é, tesouro guardado em vaso de barro. Vaso de barro somos nós, que passíveis a sermos quebrados por uma palavra que magoa, por um desafio, por uma segregação de alguém, quando um grupo nos segrega. Mas diz lá, esse tesouro é guardado em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. E a passagem é muito mais rica, né? Por isso é que somos muitas vezes atribulados, mas não abatidos, angustiados, mas não, enfim, de alguma forma incomodados, mas sem irmos ao fim, sem termos fim, porque Deus é quem nos sustenta. É Deus quem sustenta esse tesouro, não em cofre de ferro, poderoso, difícil de ser aberto, violado, não, mas em vaso de barro, para mostrar que quem está protegendo o tesouro é mais do que o seu recipiente, que é você, que sou eu, mas é aquele que guarda, aquele que protege o próprio recipiente, o próprio depositório onde está o tesouro. Em outras palavras, e saindo das metáforas, é Deus quem nos guarda, irmãos. É Ele quem coloca dentro de nós essa beleza da sua presença, essa beleza do seu evangelho. É Ele quem nos leva para a vida, porque a vida acontece. E na vida vivemos os desafios os mais diversos. E é Ele quem olha para nós e nos sustenta, e nos cerca, e nos protege. Às vezes parece que nem é, né? Às vezes o fogo queima, né? Às vezes o desafio vem, né? Mas se lembra, descansa no Senhor. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te toma pelas mãos e te faz caminhar. O Senhor é quem te sustenta. Você tem dentro de você, e vai descobrindo isso cada dia mais com o passar do tempo, se tiver sensibilidade. E eu sei que você tem, eu falo assim para provocar, não estou duvidando que tenha, né? Mas se tiver sensibilidade, e sei que você tem, você vai descobrir cada vez mais que a beleza que o mundo não viu, que o mundo não ouviu e que jamais penetrou no coração humano, irmão e irmã, está dentro de você, está dentro de você. Vive com ousadia e com coragem esse evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse evangelho é o evangelho da beleza, gratidão e evangelização. Aí o mundo pede por beleza, quando o mundo bate na porta, pede por beleza, e você abre a porta e mostra o quê? Mostra quem? Mostra você. Você que carrega o Cristo no seu coração, né? Para a gente não... É muito melhor a gente falar igual Paulo falou, né? Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, do que dizer, não olha para mim, não, olha para Deus. Aquele que não conhece Deus vai falar assim, como é que eu vou olhar para Deus se não em você? E você é chamado para mostrar essa beleza, que o mundo não viu. Como? Com palavras diferentes, com ações diferentes, com ações construtoras e não destrutoras. A gente estava conversando mais cedo com o irmão sobre as destruições do Facebook, né? As agressões, e Facebook é o único que eu tenho, estou até sem usar, mas é o único que eu tenho. Mas imagina nas tantas outras redes, as agressões, as violências, as rupturas. Você é chamado com toda a liberdade de fazer a sua opinião, mas com sabedoria para não agredir o outro, né? Ou seja, é chamado para fazer diferente. Pensa no que é o feio e no que é o bonito. E imagina, Jesus me chama para o bonito, para o belo da vida, para o belo do trato, para o belo da coragem de enfrentar as coisas que sou. Foi para isso que Cristo me libertou. Foi para isso que Cristo me salvou. Para que um dia eu veja nos céus, lá na eternidade, depois da morte, o que meus olhos nunca viram, o que os meus ouvidos nunca ouviram e que jamais penetrou no meu coração. Mas para que eu viva já agora e anuncie ao mundo essa beleza, a beleza do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que jamais penetrou no coração do mundo, da vida, do homem, da sociedade. Que seja assim para nós, irmãos, sem medo.
Que Deus nos abençoe. Mais uma vez, parabéns, obrigado pela oportunidade da gente estar junto. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês, tá bom?